Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Essa é a 22ª aula da My Hotels Academy. Esse é um encontro que acontece todas as quartas-feiras, às 11 horas da manhã, com muito prazer e uma aula preparada com muito carinho para você que é dono de hotel ou pousada e que busca ter mais lucro e mais liberdade na sua propriedade através da construção de processos eficientes e de um time competente, engajado, que entrega a operação com alma e que faz os hóspedes quererem voltar, quererem recomendar, deixar boas avaliações nos canais digitais, né, no Booking, sem depender de você para isso. E o meu objetivo aqui nessas aulas é dar para vocês dicas práticas de como vocês realmente conseguem aplicar, né, para vocês saírem daqui realmente conseguindo implementar. Até agora comecei a gravar agora, mas um pouquinho antes estava conversando aqui com o Pietri, que está na nossa aula, e ele estava relatando de dicas que ele já implementou e que trouxeram resultados já na propriedade dele. Então é muito bacana de ver essa troca e de ver esse resultado. E muito obrigada, Pietri, aqui oficialmente, pelo seu feedback, eu adorei. E aí, no tema de hoje, a gente vai falar em como identificar e neutralizar comportamentos tóxicos na equipe. E esse é um tema crucial para você que quer ter melhores resultados, que quer ter mais lucro, que quer ter mais liberdade e que muitas vezes passa despercebido. E aí, antes de eu entrar no tema, deixa eu deixar claro aqui para quem que é essa aula específica de hoje. É para donos de hotéis e pousadas que estão vendo sinais de clima tóxico como fofoca, sarcasmo, a pessoa quer falar, não, mas essa não é a minha função, a resistência a padrões que você quer, tenta implementar e tem dificuldade, o time não implementa, microconflitos entre recepção, governança, A e B, atrasos que acontecem com frequência. São também para donos que perdem bons colaboradores porque toleram clima tóxico. A gente vai falar disso em profundidade. É para donos também que apagam incêndios de convivência, né? Os conflitos ali da equipe com frequência e não tem um passo a passo, não sabem como resolver esses conflitos de uma forma estratégica, consistente e firme, né? De você realmente se posicionar. Né? Para donos que querem critérios claros, que querem um roteiro de feedback corretivo, uma trilha ali de consequências simples para você conseguir prevenir esses desgastes no dia a dia e ter um time realmente engajado e que foge desses comportamentos tóxicos, né? E para quem que não é essa aula de hoje especificamente? Essa aula não é para você que já tem uma cultura forte e essa cultura é praticada, ou seja, se na sua cultura a fofoca é inaceitável na prática, se os conflitos são tratados com maturidade, se você tem os rituais rodando com consistência, né? Briefing, one-on-one, reuniões semanais e tem um turnover baixo. Então, se esse é o seu caso, essa aula não é para você. Não é também para quem está procurando um atalho para demitir pessoas, tá? Sem dar uma oportunidade real para as pessoas se desenvolverem. Eu não sou essa pessoa, eu nunca vou defender isso de forma alguma. Eu sou pró-desenvolvimento de pessoas e não e contra, né, essa questão de quando a pessoa tem comportamentos ruins, a gente simplesmente demite, né? E a demissão muitas vezes é uma surpresa para a pessoa. Eu sou contra isso e a gente já falou disso, eu falei disso muito na aula de como demitir de uma forma eficiente. Se você não assistiu, corre lá, clica lá, tá gravada lá no meu canal do YouTube. Então é isso, não é para você que está procurando um atalho para demitir sem dar essa oportunidade real, sem desenvolver as pessoas, ou então também para você que está buscando uma fórmula mágica para mudar a personalidade das pessoas em uma reunião, porque também não vou oferecer isso nessa aula, porque isso não existe, tá? Então, por que eu decidi, agora já entrando no tema da aula, por que eu decidi falar de como neutralizar comportamentos tóxicos dentro do seu hotel? Porque o conflito, quando ele é mal tratado, ele é mal resolvido, ele vira turnover. E muitos de vocês trazem essa queixa, né, de um turnover alto, que é difícil encontrar pessoas boas para trabalhar, que as pessoas, com a primeira oportunidade, elas vão embora. Gente boa vai embora primeiro, quando você tem
comportamentos tóxicos. Você vai ficando na equipe com as pessoas que têm comportamentos tóxicos. E aí você vai ficando refém dessas pessoas e você vai ficando refém de contratar às pressas. Você perde o know-how que você passou para essas pessoas que foram embora e que eram boas. Você perde bons talentos, elas levam com elas o know-how da propriedade, do funcionamento, dos padrões do dia a dia que já estava, né, funcionando com elas. Você perde porque você tem comportamentos tóxicos aí dentro e essas pessoas boas, elas vão mesmo embora, elas não toleram. É difícil, não toleram porque elas são intransigentes, é porque elas não conseguem conviver com isso. É difícil para as pessoas conviver com isso. E eu tenho a certeza que se em algum momento, né, se você já não foi dono de cara, se você já trabalhou, e para a grande maioria de vocês eu sei que sim, teve outros trabalhos, né, teve outros líderes, com certeza você já passou por essas situações de conviver com comportamentos tóxicos e do como é difícil você lidar com isso no seu dia a dia, como isso desmotiva e como isso faz você querer ir embora. E sim, você vai embora na primeira oportunidade, tá? Então é por isso que eu decidi falar disso aqui, porque a liderança, ela é sobre proteger o padrão que você quer entregar aí dentro, e ela é também sobre proteger, acima de tudo, o seu time. Você precisa defender com unhas e dentes o seu time de pessoas tóxicas, porque não é só porque você é uma pessoa legal, não. É pro bem-estar delas, pro seu bem-estar e pro bem-estar do seu negócio, pro sucesso do seu negócio. Né? Pessoas com comportamentos tóxicos, elas são as famosas laranjas podres, que apodrecem que sugam, né, a vitalidade ali de quem está próximo. Então, o seu negócio, o seu sucesso, ela depende de pessoas se sentindo bem, trabalhando num ambiente que seja agradável para elas. Como é que elas vão conseguir, por exemplo, receber bem, né, encantar um hóspede, se elas estão se sentindo mal, se elas estão sofrendo com comentários desagradáveis, se elas estão com pressão psicológica dos colegas e às vezes até do próprio líder? É impossível. Com que energia você vai encantar alguém? É inviável, né? E muitas vezes você não consegue ver isso com clareza. Mas isso tá, eu garanto, isso tá lá no seu faturamento, isso tá no hóspede que não vai voltar, isso tá no hóspede que não ficou encantado, que não vai recomendar, que não vai indicar, tá no colaborador que pediu para sair. Isso tudo você vê na sua folha, no final das contas, né? E por que isso acontece? Porque muitas vezes vocês não sabem lidar com os comportamentos tóxicos, vocês não conseguem identificá-los e muitas vezes, depois de identificar, vocês não sabem como lidar com eles na prática de uma forma eficiente, né? Vocês não têm clareza desse processo. Então vamos lá, vamos começar entendendo o que são comportamentos tóxicos dentro do hotel. O comportamento tóxico, ele é um comportamento que se repete. Ele é um padrão repetido de um comportamento que prejudica o hóspede, a equipe ou os padrões que você quer implementar. Então, não estou falando aqui de um dia ruim, de um comportamento pontual que alguém tenha tido. É a recorrência do comportamento e o impacto ruim que ele gera que o torna tóxico. E qual que é a diferença entre um comportamento tóxico e um mau comportamento? O comportamento tóxico são, em geral, comportamentos que se tornaram hábitos. E justamente por isso que eles se tornam tóxicos. Imagina, claro que você tem comportamentos tóxicos que não acontecem com tanta frequência, mas que pela gravidade deles, eles se tornam tóxicos por si só. Mas os comportamentos que eu quero mais focar aqui hoje são aqueles que eles não são gritantes. E a gente vai falar aqui um pouco disso. É igual, por exemplo, se você fumar um cigarro, né, vou passar a analogia aqui, um cigarro na vida, aquilo não é tóxico, não vai te prejudicar. Agora, se você fumar todos os dias, aquele hábito se torna tóxico. Aqui é a mesma coisa, você errar um dia, você ter um mau comportamento um dia, às vezes são as circunstâncias, é falta de treinamento, é falta de habilidade, você não sabia o padrão, você não sabia como se comportar, e aí você vai ser preparado para isso e esse comportamento não se repete. Agora, se você sabe o que é o certo e escolhe fazer o errado, é tóxico. Tá? Então, o mau comportamento é algo que, quando acontece, você trata, você dá feedback, faz os ajustes para que isso não se torne um comportamento tóxico e fica resolvido. Justamente porque tudo aquilo que você permite dentro da sua propriedade se torna parte da cultura do seu hotel. Então, se você não quer fofoca, não tolere fofoca.
Se você não quer atrasos, não tolere atrasos. Se você não quer falta de iniciativa, não tolere falta de iniciativa. Tudo aquilo que você tolera vira cultura. Se você tolera preguiça, preguiça vira cultura. Se você tolera crítica, crítica vira cultura. Más críticas, né? Porque as críticas construtivas são sempre bem-vindas. Então, tudo aquilo que você tolera vira cultura dentro do seu hotel, vira parte de quem você é, do que é a sua propriedade, de como as pessoas agem aí dentro. E isso se reflete não só no clima que as pessoas trabalham, como, consequentemente, na experiência que elas proporcionam ao hóspede e no que ele indica, no quanto ele volta, na nota que ele te dá no booking, em tudo. Certo? Então, você define a cultura que você vive aí dentro. Se você tolera, né? Se você fala uma coisa e na prática você faz outra, né? Na prática você não tolera, você está escrito lá que você tenha, por exemplo, o valor de bem-estar dos funcionários. E aí na prática você tolera fofoca, você tolera sarcasmos, né? Aquelas alfinetadas da equipe, etc. A sua cultura vira só uma filosofia bonita. Porque na prática não é cultura. A cultura, ela precisa ser vivida. Senão ela é só uma filosofia bonita que você espalhou dentro da sua propriedade, mas que na prática não tem valor, certo? Então, quais os tipos de comportamentos tóxicos que existem dentro dos hotéis? E aqui eu vou classificá-los, digamos assim, em 4 grandes grupos de comportamentos tóxicos, só para ajudar vocês a identificar, porque eu acho que muita coisa é tóxica e vocês não veem como tóxica. Então, tem uns que são óbvios e tem outros que não são tão óbvios. E eu queria trazer essa clareza para vocês. Então, vamos lá. Tipos de comportamentos tóxicos que a gente encontra dentro do hotel. Comportamentos contra o hóspede, que vão quebrar a experiência do hóspede. Então, ironias, grosseria, muitas vezes, né? Respostas defensivas do tipo... É que às vezes a pessoa fala isso num tom gentil, mas o que ela está falando é extremamente desagradável. Por exemplo, infelizmente essa é a regra do nosso hotel. Não posso fazer nada, senhor. Peço imensas desculpas, mas infelizmente eu não consigo fazer nada. Isso é tóxico para a experiência do hóspede. Isso não é admissível se você quer ter um nível de excelência dentro do seu hotel. Tem sempre alguma coisa que a gente pode fazer pelo hóspede, sempre. E eu garanto para vocês. O hóspede tem sempre razão? Sim. Para todo não existe um sim que você pode falar. Te garanto. Então, outro comportamento contra o hóspede. Tem muitos colaboradores que gostam de vencer o hóspede na discussão. Gostam de vencer o hóspede nas reclamações. Trazem 1 milhão de justificativas e tal, e meio que ganham o hóspede ali, né? Eles conseguem que o hóspede concorde com eles no final das contas. Não é esse o objetivo. O objetivo é ser o hóspede satisfeito, não você provar que você tem razão. Então, isso é um comportamento tóxico da equipe e que muitas vezes os colaboradores se sentem satisfeitos, né, com esse tipo de discussão. Expor dados dos hóspedes, por exemplo, né, falar o número do quarto em voz alta. Às vezes você tem hóspedes que são hóspedes privados, né, que ninguém... Às vezes você está recebendo alguma celebridade, alguma pessoa, sei lá, né, envolvida na política. Você não quer que outras pessoas saibam em que quarto aquela pessoa está. É uma questão de privacidade. Agora que eu estou falando, né, em questões delicadas, mas em qualquer hóspede, a gente não pode divulgar, né, por regra, por padrão, o número do quarto do hóspede em voz alta, né? Em voz alta. Ignorar o padrão de acolhimento, por exemplo, é também um comportamento tóxico que eu vejo muito. Por exemplo, quantas vezes a gente fala o nome do hóspede, tratar o hóspede pelo nome é importante. E os colaboradores insistem em fazer check-in sem mencionar uma única vez o nome do hóspede. Isso é um comportamento tóxico, porque ele está prejudicando o seu padrão, está prejudicando a experiência do hóspede. Então, é um comportamento tóxico, tá? Então, aqui alguns exemplos, né? Surpreendente, né? O Pietro mandou as carinhas. É isso. Ok, então, primeiro grupo, comportamentos tóxicos contra o hóspede. Segundo grupo, comportamentos tóxicos contra a equipe, que corrói o clima e a confiança que as pessoas trabalham dentro da sua propriedade. Que tipo de comportamentos? Fofoca,
Sarcasmo, aquelas alfinetadinhas que uns dão nos outros, aquilo parece brincadeira, quem leva a alfinetada não está gostando, em geral. Não está achando graça daquilo. Apesar de, no momento, às vezes, dar aquela risada, não é um comportamento saudável. Insinuações, exclusão de colegas, chamar todo mundo, né? Ah, vamos almoçar todo mundo, um nunca é chamado, dar bom dia para todo mundo, um nunca recebe o bom dia. Então, esse tipo de coisa parece pequeno, mas é isso que faz o seu colaborador se sentir mal aí dentro diariamente e é isso que ele faz ele buscar outra oportunidade na primeira situação que surge. Tá? Minar, outro comportamento contra a equipe. Minar a liderança, né? Ficar boicotando, de certa forma, a liderança. Boicotar treinamentos, então é aquela pessoa que nunca quer ir nos treinamentos, que finge que não sabia o horário, que não aparece. Então, essas pessoas, isso é um comportamento tóxico. Esses comportamentos que eu falei para vocês são os mais óbvios, mas depois tem outros que muitas vezes, como eu estava falando, vocês não encaram como hóspede, como tóxico no dia a dia e que prejudicam muito a operação. Por exemplo, líderes que insistem em não ter reuniões com a equipe, líderes que insistem em não compartilhar as metas com a equipe, que insistem em não celebrar as vitórias que a equipe tem, em não dar feedbacks positivos com frequência. É tóxico. Se você não reconhece o trabalho da sua equipe, é tóxico. Você não é que você não é um, como é que eu falo? Não é um a mais você reconhecer, você dar feedbacks positivos. É sua obrigação. Se você é líder, é sua obrigação. O seu papel como líder é desenvolver as pessoas, é dar suporte, é dar orientação, é dar reconhecimento, é estar ali presente. E quando você escolhe não fazer isso, né? Você, por exemplo, escolhe não dar feedbacks positivos semanalmente, digamos assim, você está dizendo para aquelas pessoas que elas não estão fazendo mais que obrigação. É essa mensagem que fica por trás. E aí a pessoa começa a entrar num modo de fazer o mínimo aceitável ali. E isso prejudica a sua operação, prejudica o seu resultado. Então, sim, não dar feedbacks positivos é tóxico. Mina o comportamento da sua equipe, mina o engajamento, faz com que as pessoas queiram ir embora, que elas não se sintam valorizadas, que elas não se sintam reconhecidas. Certo? Faz sentido? Muito. É isso. Faz sentido. Faz sentido? Então é isso. Deixa eu abrir o chat aqui, que eu não tô vendo, peraí. Até o Pietro escreveu, né? Surpreendente no ato de check-in não chamar o hóspede pelo nome, mesmo que seja uma reserva de última hora ou uma reserva de balcão. Exatamente. A pessoa está fazendo reserva, você está ali com a documentação da pessoa na mão, você sabe o nome. E você sabe que o padrão é falar o nome, porque eu sei que acho que é dos padrões mais claros, mais óbvios em todos os hotéis. E muitas vezes o recepcionista insiste em não usar o nome do hóspede porque ele acha que ele está sendo simpático o suficiente. Porque é um padrão, faz diferença. O nome é aquilo que identifica, que faz com que a pessoa sinta que aquele atendimento é personalizado para ela. Tudo que a gente... Por que o nosso nome tem tanto peso? E agora uma parte aqui. Porque desde que a gente nasceu, o nosso nome é aquilo que nos identifica, que nos personaliza. Se você está numa lista e se chama Maíra, eu sei que é para mim, é comigo que eles estão falando. Né? Se tem um presente, se tem uma carta, se tem um e-mail que vem Maíra Tomé, eu sei que aquilo é direcionado especificamente para mim. Não tem mais outra pessoa que vai estar fazendo aquele check-in, não tem outra pessoa que vai receber aquele cartão, não tem outra pessoa que vai receber aquela surpresa. Aquilo foi feito para mim. Então, isso gera um sentimento automaticamente no nosso cérebro de identificação, de personalização, e por isso é tão importante a gente realmente frisar, né, a importância da utilização do nome. E mesmo assim, muitas vezes, os nossos colaboradores insistem em não usar. Então, isso é sim um comportamento que prejudica a experiência do hóspede e a sua operação em geral, né? Então, é visto como um comportamento tóxico. Um terceiro grupo de comportamentos tóxicos são aqueles que vão contra processos e padrões, né? Que matam a consistência da excelência no seu hotel ou na sua pousada.
Então, por exemplo, você burlar o POP, né, o SOP, você não cumprir o checklist tem 10 itens, você faz 8 todos os dias. E aí aqueles dois, a gente fala, ah, não, mas esses dois tá tudo bem, né, já fez 8. Não, são 10. Claro que você tem que criar checklists que sejam compatíveis com a operação, mas são 10, não são 8, tá? Então tem pessoas que ficam burlando isso, e é esse que é o perigo, porque não é grave o suficiente para você chamar a atenção, não é aquela pessoa que roubou, não é aquela pessoa que, né, que, sei lá, que assediou o colaborador, não é que esses são gritantes, mas são aqueles, e esses são os mais preocupantes, são aqueles que não é óbvio, não assim, não salta aos olhos, né? Mas que aos pouquinhos eles vão minando a operação, porque aqueles 2 itens lá do checklist que ele não preenche, o outro colega que preenchia começa também a não preencher. Porque se todo dia é razoável o outro não fazer, então eu também posso começar a não fazer. E aí, hoje são 8, aí amanhã são 7, aí entra um colaborador novo. Aí ele vê que todo mundo, você ensinou lá os 10 itens que ele tem que fazer. Nossa, mas aí na operação eu vou entendendo que os meus colegas só fazem 7, por que eu vou fazer 10? Se é razoável, se ninguém reclama, se todo mundo está satisfeito com o 7. E aí você vai perdendo credibilidade, vai minando os padrões, vai minando a experiência. É uma bola de neve, tá? Então, é muito importante a gente realmente ser, digamos que um pouco intolerantes mesmo com comportamentos tóxicos, tá? Outros exemplos de comportamentos tóxicos contra processos ou padrão. Entrar na UH sem bater na porta. Muitos hotéis de luxo têm o padrão de bater, né? Você bate 3 vezes, espera 30 segundos, bate 3 vezes, espera outros 30 segundos, bate 3 vezes. Se o hóspede não responder em 30 segundos, você tem autorização para usar a chave mestra e entrar. Às vezes a pessoa bate 3 vezes, não houve uma resposta, passa a chave mestra e entra. E chega lá, o hóspede está no momento íntimo, o hóspede está, não sei, estava ouvindo música, não, entende? É invasivo, prejudica. Então, assim, a gente, pessoas, colaboradores que vão contra esses padrões, são colaboradores que estão tendo, sim, comportamentos que prejudicam a sua operação e que são tóxicos. Tá? Deixar portas de serviço destrancada, governança, por exemplo, né? Às vezes as camareiras, elas têm lá regras, carrinhos quando acabam o serviço devem ficar, né, repostos e com os amenities todos, né, com o carrinho preenchido para o próximo turno, localizado em X lugar. E aí sempre deixa em outro lugar, ou então as portinhas não estão trancadas, e aí sumiu o amenity, e aí sumiu não sei o que do carrinho. Gente, são regras, têm que ser cumpridas, tá? São padrões. Ok, então esses são comportamentos contra processos e padrões. O quarto grupo são comportamentos éticos que vão contra a ética e compliance. E esses são aqueles que caem naquele lugar de tolerância zero mesmo, que em geral acontecem uma vez. Treinei uma colaboradora ontem e montamos juntos a estação de trabalho. Exatamente, é montar a estação de trabalho, mostrar para elas aonde tem que ficar, como que tem que ficar no final do turno, como que tem que deixar para outra camareira que vai assumir, né? Deixar bonitinho. Ah, mas aí a outra camareira que assumiu, imagina, esqueceu de repor. Aí a camareira tá lá no 3º andar e aí, nossa, tá faltando shampoo, nossa, tá faltando toalha. Aí tem que descer, ou então tem que andar lá no final do corredor para buscar mais. É improdutivo para a sua operação. E a pessoa tem simplesmente um checklist de 10 coisas que ela tem que olhar no carrinho e que tem que estar pronto quando ela for embora, gente. Não tem razão para não fazer. É só ter um checklist. Não, a pessoa não lembra. Imprime, cola ali no carrinho. Olha, quando você for embora, é isso daqui que tem que estar, é assim que tem que estar seu carrinho. Pronto, simples assim. Né? Então, e a partir do momento que você faz isso, que você dá clareza, igual igual você estava falando, eu treinei, mostrei, tá lá o checklist, tá tudo certinho. Por que a pessoa não está fazendo? Se, né, no futuro começar a não fazer, por que não está fazendo?
Então, é aqui que começa a ser tóxico. Ela não está fazendo, não é porque ela não teve treinamento, não é porque ela não sabe, é porque ela não está valorizando, ela está escolhendo, apesar de saber que aquilo é certo, ela está escolhendo não fazer. E é aqui que começa a ficar tóxico. Tá? Não confunda comportamentos tóxicos como esses que eu falei com erros pontuais que acontecem. Somos todos seres humanos. Né? Ai, a camareira todos os dias preenche. Nossa, um dia o shampoo não ficou, né? Não tinha o shampoo suficiente, o condicionador faltou, as toalhas ficou faltando no carrinho ou no quarto do hóspede. Gente, acontece, somos seres humanos, né? Tá tudo bem. É só novamente reforçar, se a pessoa já sabe ou se ela precisa de mais treinamento, você corrige, mostra o padrão novamente, e aí a prática, né? Ela vai cada vez implementando e fazendo parte do dia a dia dela. É diferente de um comportamento tóxico, tá? Ah, um dia difícil que não tem. Às vezes a pessoa tá num dia difícil, todos nós temos dias difíceis, dias que você não tá com tanta disponibilidade emocional, que você não tá com tanta atenção, às vezes você tá com um problema pessoal que tá tirando o seu foco, que você tá preocupado, né? Às vezes é um filho doente, às vezes discutiu com a esposa, com o marido, com não sei o quê. Às vezes aquilo tira um pouquinho mesmo da nossa energia ali no trabalho. E é normal que seja assim. Mas são coisas pontuais, não podem acontecer com frequência e principalmente não pode ser um erro, uma falta de conduta, sabe? Tem que ser uma coisa que realmente seja sem intenção, né? Não pode ser por descaso ou às vezes intencionalmente não escolher não fazer um padrão. É aí que fica tóxico. Então, em geral, para você saber, e eu acho que essas duas perguntinhas elas vão trazer muita clareza para vocês e muita coisa. Tudo aquilo que. E aí eu queria fazer mesmo, façam esse exercício. Queria deixar para vocês. Tudo aquilo que acontece que incomoda um pouquinho, não incomoda o suficiente, né? Como eu falei, para às vezes você. É isso, né? Para você chamar atenção, ou então para você demitir numa vez que acontece e tal. Mas presta atenção naquelas pequenas coisinhas que incomodam, mas não incomodam o suficiente para você ter chamado a atenção. São essas que vão ficando tóxicas, porque elas vão crescendo e elas vão contaminando o resto do time com os mesmos comportamentos. E é aqui que mora o perigo. Então, duas perguntas para vocês começarem a se fazer, a fazer um exercício mesmo no dia a dia, para vocês conseguirem identificar esses comportamentos tóxicos com mais facilidade, com mais clareza. Duas perguntas chaves de impacto e de frequência. Então, a pergunta de impacto é: prejudica isso aqui que está acontecendo? Prejudica o hóspede, a equipe ou o meu padrão? Frequência. Acontece com frequência? Ou seja, já aconteceu 3, 4, 5 vezes? Se a resposta for sim para essas duas perguntas, provavelmente você está lidando com um comportamento tóxico que está passando batido, tá? E aí, digamos que a gente tem graus de toxicidade, né? Não é todos os comportamentos não têm o mesmo peso. E é justamente aqui que mora o perigo, porque a toxicidade mais perigosa não é aquela que grita aos olhos, né? Não é o roubo, a fraude, o assédio. Esse todo mundo já sabe como lidar, né? Esse aí vocês não têm dúvida. O problema é aquele que corrói o resultado na surdina, aos pouquinhos, sem você ver, sem ser gritante. É igual aquelas equipes em que muitas vezes o colaborador são os mais perigosos. Eles têm excelentes resultados, eles batem todas as metas, acontece muito em vendas isso, por isso que eu tô falando. Batem todas as metas, se destacam nos resultados, mas o comportamento é tóxico para a equipe. Esses são aqueles que muitas vezes são reconhecidos, todo mundo bate palma e tal, e por trás eles estão minando a sua equipe. É aquele que fala mal da propriedade na hora do almoço, que critica a comida, que critica o líder, que critica o colega, que critica o processo, que não implementa. Mas no final ele bate a meta. E aí ele é reconhecido. Tá? Então, muito cuidado com essas pessoas. Elas são as mais perigosas. Aqui é a mesma coisa. É desse tipo de toxicidade que eu tô falando para vocês. E como é que isso se traduz, né, na prática? São esses. É a fofoca, que às vezes passa batido, é o sarcasmo do colega na passagem de turno, nas reuniões, o boicote de um padrão aqui, outro ali, é para chamar o nome do hóspede 2 vezes, só usa uma, é para bater 3 vezes na porta do quarto, só bate uma, é para esperar 30 segundos, espera 10.
É esse tipo de coisa. Então, às vezes, por exemplo, chamada telefônica também é para atender até terceiro toque. Deixa tocar 10 vezes para atender. E aí, quantas vezes eu recebo, vejo mensagens de hóspedes que não conseguem falar com a propriedade? É porque alguém não está cumprindo o padrão, né? Então, muita atenção com esses pequenos detalhes que são eles que garantem a excelência. Quando a gente vai para o alto luxo, para o alto padrão, né, nos hotéis que eu passei, qual que é o diferencial? Não tem tolerância para esse tipo de coisa. É para atender até o terceiro toque? É até o terceiro toque. É para esperar 30 segundos? É para esperar 30 segundos. É isso que faz o hóspede se sentir importante. A excelência, o alto padrão, ele está no detalhe. Ele não está no café da manhã bonito. Isso aí todo mundo tem. Claro, é bonito ter variedade, é legal, é interessante, é atrativo? Sem dúvida. Mas o que marca, o que faz a pessoa, o hóspede se sentir importante, são esses detalhes. É o nome, é a sigla, é o senhor, é a senhora, é a miss, sabe? Tá no detalhe. Então, você garantir que o detalhe do padrão acontece é o que garante que você se posiciona como alto padrão, né? Então, classificação para vocês saberem como agir em cada caso. Como eu falei para vocês, nem toda toxicidade, digamos assim, é igual. Então, como é que você age nos diferentes níveis, digamos assim, de toxicidade? E aí, eu criei uma regra aqui para vocês usarem para ajudar a ter clareza a neutralizar esses comportamentos. A primeira são aquelas que são cartão vermelho, que é tolerância zero, que é saída, né, demissão depois da apuração se aquilo aconteceu. Que tipos de comportamentos são esses? Não toleráveis é tolerância zero, não tem feedback, não tem conversa, não tem... Se aquilo aconteceu, não é razoável, em geral, tá aí dentro, né? Se você apurou e aquilo realmente aconteceu. Quais são esses comportamentos? Assédio, discriminação, fraude, vazamento de dados, risco à segurança. Tem gente que, por exemplo, não quer usar os EPIs, né? Então, aqueles equipamentos de segurança e cumprir as regras de segurança. Não é só a pessoa que está em risco, é todo o seu negócio que está em risco. Se acontece alguma coisa com o piscineiro, com a pessoa de manutenção que precisa subir no telhado, com a pessoa que vai pintar, que vai limpar a janela, que resolve se pendurar por fora da janela para limpar. Gente, assim, por muito que a intenção seja boa, existem regras para cumprir, então isso é grave, tá? Então essas são as coisas que a gente não tolera e que isso precisa ficar claro desde o onboarding, desde que a pessoa entra no seu hotel. Essas aqui são coisas que não pode dar margem para erro. Não é a pessoa nunca recebeu o treinamento, está ouvindo aquilo pela primeira vez. Aí você fica sem argumentos, porque se você nunca explicou que, por exemplo, não usar o equipamento de segurança tinha margem para isso, aí você vai ter que dar uma segunda chance, você vai ter que explicar, você vai ter que treinar, etc. Então, isso é um erro, falha sua. Então, desde o começo, quando a pessoa entra, o que não é tolerável, que é tolerância zero, tem que estar muito claro para ela, tá? E aí, nesses casos, você vai afastar, vai apurar, vai documentar e, se tiver realmente acontecido da forma que você viu, que foi relatado e etc., é desligamento, certo? Sobre esse ninguém tem dúvida, né? Pietri deixou um comentário no chat sobre isso. Tá. Tivemos que antecipar as férias de uma colaboradora dias atrás devido a comportamentos inusitados. É isso. É uma das nossas melhores funcionárias. Não falta nenhum dia, porém entendemos que poderia ser uma fase na vida particular. É exatamente isso, né? Então, é muito delicado isso e realmente precisa ser tratado como algo grave, tá? Como falou que deu férias, né? Esse afastamento do tipo, vamos ver o que vai acontecer, já recebeu o feedback, dá um feedback claro, não pode voltar a acontecer, descansa, coloca a cabeça no lugar e volta, certo? Então, e isso precisa ficar muito claro para a pessoa. É tipo, não toleramos, isso daqui não pode voltar a acontecer dentro da nossa propriedade, certo? Não é razoável. Então, esses são os cartões vermelhos. E eu acho que esses, todo mundo tem clareza deles. O erro de vocês, muitas vezes, no cartão vermelho, é não deixá-los claro no início, quando contrata. O que não é razoável, o que aqui é tolerância zero.
E aí cada propriedade tem as suas, mas é muito importante que você deixe claro isso para o colaborador, tá? E isso deve estar incluído no onboarding, né? No boas-vindas que você faz quando você contrata. O segundo é o cartão amarelo que vira vermelho rápido. Que é o quê? E aqui é aqui que mora a grande falha de vocês, é aqui que muitas vezes vocês constroem culturas menos boas e muitas vezes tóxicas para as pessoas trabalharem, porque vocês toleram algumas dessas coisas. Então, esse cartão amarelo que vira vermelho, ele está falando de quê? Fofoca, sarcasmo, boicote de padrão, minar a liderança, né? Tirar a autoridade, o respeito, a autoridade no bom sentido, o respeito, a credibilidade da liderança. Então, esses são os alertas amarelos, tá? E aí, o que você faz com essas pessoas? Se quebrou esse padrão de convivência, né? Vamos chamar assim, eu quero sugerir para vocês aplicarem uma regra da My Hotels, que é a regra 110, é 110. Como que funciona isso? É um alinhamento claro, uma chance de suporte e 0 tolerância. Então, vamos lá. Um alinhamento claro, 10 minutos, tá, gente? É uma conversa clara. Você vai descrever o padrão, o comportamento que a pessoa quebrou, como que isso fere a cultura da sua propriedade, o impacto que isso gera na equipe, no padrão, e o que você espera que ela faça a partir de hoje. Então, como é que é isso na prática? Vamos supor que a pessoa chama Maria. Oi, Maria, olha, aconteceu essa situação assim, assim, assado. O nosso padrão aqui dentro é esse. Então, de acordo com a nossa cultura, isso que aconteceu não pode voltar a acontecer, com todas as letras. E aí eu queria te ouvir. Por que aconteceu isso? Deixa a pessoa falar. A pessoa explica, você precisa ouvir, tá? Não é só de cima para baixo, você precisa ouvir. Deixa claro o seu posicionamento e eu queria te ouvir. Por que aconteceu isso? Tá, a pessoa vai falar e aí você vai explicar o impacto daquilo. Olha, quando você faz isso, isso gera na experiência do hóspede XYZ. Isso gera na nossa equipe XYZ. Isso gera dentro do nosso hotel. Você explica qual é a consequência daquilo que ela fez. Ela precisa ter clareza daquilo, do impacto que ela fez, né? Por que eu tenho que ficar esperando 30 segundos? Por que eu preciso chamar o nome do hóspede 3 vezes? Por que eu preciso esperar o horário? Por que isso? Isso tem que ter clareza desses padrões, né? O impacto que não cumprir esses padrões tem dentro da sua operação, da sua equipe, enfim. E aí você conclui, olha, eu queria deixar claro que esse é um comportamento que a gente não admite dentro da nossa cultura, tudo bem? Faz sentido para você? Aí a pessoa vai, concorda, não concorda, discute. Olha, eu tenho a certeza que a gente vai sair mais forte dessa conversa, conta comigo para o que você precisar e a gente volta a conversar sobre esse assunto no dia X. Não é um assunto que falou, morreu, não. Tá? Então, não quebrou... Tá, quebrou o padrão, agora eu peguei aqui esse exemplo, né, vamos supor, da chamada telefônica. Aí você volta e não pode ser um prazo muito longo, tá? Volta a falar daqui a 2 meses. Já não faz mais sentido. Não, volta a falar daqui a uma semana, daqui a 15 dias no máximo. Então tá, então a gente volta a falar daqui a 15 dias. Daqui a 15 dias você volta na conversa e você vai perguntar, olha, em relação àquela situação, você teve dificuldade de implementar o que a gente falou? Tem acontecido? Você está com alguma dificuldade? Posso te ajudar de alguma outra forma? Etc. Deixa claro para a pessoa como que tem sido, você melhorou, aconteceu mais alguma situação, etc. Você vai acompanhando aquilo, né, dando feedback e reforçando a cultura, porque quando você faz isso, quando você volta naquele assunto, é como se você tivesse formalizando que aquilo não é razoável. Você não esqueceu. Não aconteceu uma vez, você falou e nunca mais lembrou. Você deixa claro para a pessoa a importância daquilo, certo? Porque senão fica uma coisa muito leve, muito passageira. Então, voltem naquele assunto depois. Olha, a questão das três atender o hóspede nos 3 toques de telefone. Tem cumprido? Está com alguma dificuldade? Se está com dificuldade, por que está com dificuldade? O que está acontecendo? Por que não cumpriu? Então, realmente traga a importância daquilo, tá? E o 0 tolerância explicou o padrão, deu as condições para a pessoa cumprir o padrão, a pessoa já sabe que tem que cumprir e continua não cumprindo, gente, é isso, né? Acabou o assunto.
Se a pessoa não quer, você não pode querer mais do que ela. Já deixou claro, já deu as condições, já explicou a importância. É uma escolha, né? Então, assim, não perca, não gaste tempo ali tentando convencer quem não quer. Não quer, não quer. Ah, Maíra, mas é difícil encontrar gente para trabalhar. É difícil mesmo. Mas é mais difícil, mais prejudicial você ficar com pessoas que acabam com o seu processo, que acabam com a sua excelência e que contaminam quem está em volta no time. Nossa, mas aí a gente vai trabalhar com menos um? É melhor do que você continuar trabalhando com a pessoa que está tendo comportamentos tóxicos. É menos prejudicial para o seu negócio. E assim, mas aí a gente vai experimentando, não é fácil encontrar pessoas. Eu sei que não é fácil. Mas você vai encontrar. Tem um monte de gente boa querendo trabalhar. É difícil encontrar? É difícil, mas o difícil não é encontrar gente boa, é a gente dar condições para que as pessoas queiram trabalhar, para que as pessoas queiram ficar, que as pessoas se sintam bem. A pessoa quer ir embora, ela quer ir embora mesmo. Se você se cria um clima em que a pessoa se sente excluída, que a pessoa não se sente bem-vinda, que a pessoa não se sente parte da equipe, que a pessoa não se sente com suporte, com orientação, ela sempre vai querer ir embora. Não é a pessoa que é ruim, é a liderança que não está fazendo o papel. Então, claro que aqui eu estou falando, né, dentro de salários competitivos no mercado e etc, que eu sei que a maioria de vocês paga, porque senão é uma rotatividade sem fim. Mas agora, pagando um salário que esteja dentro, aqui não estou falando de salário, né, nem de salário nem de benefícios, que eu acho que é uma coisa que todos vocês têm competitivos, né, no alto padrão a gente fala de salários e benefícios competitivos dentro do mercado, porque senão realmente se torna difícil. Mas aqui eu estou falando de perder bons colaboradores, que eu sei que é uma coisa que acontece com muita frequência. Vocês perdem bons talentos, perdem bons colaboradores, porque as pessoas não estão se sentindo bem aí dentro. Não estão se sentindo reconhecidas, não estão se sentindo valorizadas, né? Estão lidando com comportamentos tóxicos que faz com que elas acordem todos os dias sem vontade de trabalhar, que elas acordem todos os dias sem vontade de encantar hóspede nenhum, sem vontade de usar o nome, sem vontade de limpar o quarto com cuidado. É isso. Está muito na forma como as pessoas se sentem aí dentro. E isso você tem controle, tá? Então, tolerar comportamentos tóxicos é uma coisa que aumenta muito o seu turnover e que está absolutamente nas suas mãos. Você tem 100% de controle, tá? E aí, quais são as vantagens? Maravilhosa orientação de abordagem colaborador. Ótimo, que bom. É isso, a gente precisa ser bem assertivo e bem claro, sabe? Sem enrolação, tenha clareza mesmo. Já fez o seu papel, a pessoa precisa fazer a parte dela. Eu brinco que não é eu fazer o meu 50% e você a sua 50%. Eu faço o meu 100%, você faz o seu 100%. Que é assim que fica produtivo e bom para todo mundo, né? A gente tem que jogar com muita clareza, né, na liderança. Tem que ter muita transparência para você ter bons resultados. E isso é construído nessas conversas, né? Na nossa assertividade na comunicação. Então, quais são as vantagens de bloquear esses comportamentos tóxicos? É a construção de uma cultura positiva e produtiva, em que os comportamentos tóxicos, eles não têm lugar e é por isso que só fica quem se identifica com aquilo. É isso que garante saúde e segurança psicológica para você conseguir ter um time engajado, porque se você não tem isso, não adianta você ter 1 milhão de estratégias para engajar seu time. Se o time não está recebendo bom dia, se alguém está excluindo ele da equipe, se você está tendo sarcasmos, fofoca, etc., não tem engajamento que sustente. Se você tem comportamentos tóxicos, é muito difícil você ter um time engajado com consistência. Tá? Então, quando você bloqueia esses comportamentos tóxicos, vou numerar aqui algumas vantagens para incentivar vocês a realmente não tolerarem, porque é muito fácil tolerar esses comportamentos. É muito mais fácil do que você confrontar a pessoa. Dá muito menos trabalho para a liderança, né? Até aquilo se tornar insustentável e você ter que demitir, que aí fica mais fácil. Né? Mas o que a gente não quer? A gente não quer ficar demitindo o tempo todo. Você não quer um turnover alto. Para isso, você tem que eliminar comportamentos tóxicos desde o começo. Não pode sobreviver dentro da sua propriedade. É assim que a gente consegue uma cultura positiva e produtiva. Não tem outro jeito.
E isso demanda, sim, você se posicionar, demanda você sair da sua zona de conforto e dar esses feedbacks, tá? Eles são fundamentais. Então, você bloquear esses comportamentos tóxicos atrai e retém gente boa, porque como eu falei para vocês lá no começo, gente boa não tolera comportamento tóxico, tem muita dificuldade. E é isso, quem não joga o jogo acaba saindo, e quem joga o jogo sai. Então, quando você faz isso, o turnover cai, o onboarding que você faz rende muito mais, porque as pessoas vão ficando, o time vai criando raiz, certo? O padrão que você quer implementar, quando você não tolera os comportamentos tóxicos, ele se torna realidade. Em vez de ser só aquele monte de padrão que você cria e não implementa, ou então que implementa 70%, 60%, quando você passa a não tolerar as pessoas não cumprirem os padrões, quando você cobra, quando você dá feedback, quando você explica para elas que aquilo deve ser daquela forma de fato, né, que não existe uma tolerância para não chamar o hóspede pelo nome, por exemplo, esses padrões começam de fato a se tornar realidade e acontecerem nessa propriedade. E aí, o colega novo que entrar vai começar a chamar o nome, porque todo mundo já chama o nome do hóspede. Agora, se ninguém chama, o colega que entrou, você falou que era importante chamar o nome. Você acha que ele vai chamar? Não vai. É muito mais o ambiente, ele forma muito do como a pessoa trabalha. O exemplo que ela tem ali. Né? Então, quando você garante que esses comportamentos tóxicos que ferem os padrões não acontecem e não se sustentam lá dentro, você começa a realmente ver, né, a beleza da operação com os padrões implementados a serem vividos na prática. Terceiro, o hóspede sente o atendimento leve quando você não tem comportamentos tóxicos. A equipe fica leve, o atendimento fica leve, você começa a ter equipe que se diverte trabalhando. Vocês não chegam algumas vezes em alguns lugares em que você vê as pessoas trabalhando com gosto? Você vê, às vezes, elas até rindo mesmo, se divertindo. Você vê que eles tiram um do outro, né? Eles se divertem brincando, eles fazem aqueles olhares, aqueles sorrisos, aquelas coisas. É gostoso, gente. É gostoso você sentar e comer num restaurante que as pessoas estão te servindo com um sorriso no rosto genuíno, que você vê que eles estão se divertindo. Não é sorriso para me agradar, não. É sorriso de prazer de estar ali, de estar se divertindo. Quantas vezes... Nossa, mas as pessoas... Às vezes existe muito essa crença limitante de que, nossa... o garçom ou a camareira vai estar sempre de mau humor porque o salário é baixo, porque a função não sei o quê. Crença limitante, mentira. Quantas vezes já vi muitos hotéis, muitas hospedagens trabalhando com pessoas que se divertem trabalhando. Vocês mesmos, vocês vão às vezes pode ser boteco, sabe aqueles botecos que delícia? Quantas vezes você vê os garçons se divertindo trabalhando? Eles riem uns com os outros, eles brincam, é gostoso, é gostoso. E o hóspede, o cliente, ele sente aquilo, ele sente aquela vibração. E o contrário também é verdade. Quantas vezes tem lugares que você vai, que você sente que a pessoa está ali, que ela queria estar em qualquer outro lugar do planeta, menos ali. Que você sente que ela está ali de mau humor, de má vontade, falando o mínimo possível, nem olha na sua cara. Quantas vezes acontece? Eu tenho certeza que todos vocês já viveram esse tipo de experiência. Tem um lugar, não vou falar o nome porque fica feio, mas tem um lugar no aeroporto Santos Dumont, que, gente, assim, a minha vontade é bater lá e falar, posso ajudar vocês? Porque, assim, tá muito difícil trabalhar aqui dentro. Você vê na cara das pessoas a má vontade com que elas trabalham, a rispidez com que elas respondem, com que elas atendem. E uma vez eu comi lá, é um restaurante, eu comi lá e eu fui atendida dessa forma e depois outras 2 vezes eu sentei e fiquei só observando. Foram as 3 vezes eu estava indo para Brasília a trabalho e eu gosto de fazer essas experiências, né? Porque para mim elas são muito valiosas, né? Em termos de profissionais mesmo, né? Para mim é muito importante observar esses serviços. E como aquilo afeta a satisfação das pessoas que estão ali, a pessoa que vai... Eu mesmo não quis mais voltar, porque eu já sabia, né? É um atendimento muito ruim, que você sente que a pessoa não quer estar ali, né?
Então, o hóspede é a mesma coisa, ele sente quando as pessoas não querem ficar ali, quando elas estão trabalhando mal-humorada, de má vontade, né? Não é claro isso para vocês? Não faz sentido? É muito difícil. E fica difícil para todo mundo. Outra coisa, a vantagem de você bloquear comportamentos tóxicos é que você começa a ter muito mais tempo estratégico, porque você começa a lidar com menos conflitos, menos incêndios de convivência do seu dia a dia, né? E com isso você consegue focar em mais coisas estratégicas, em mais parcerias, em mais produtos, em mais hóspedes, em mais encantamento, em mais reservas, em mais respostas que encantam. Você consegue focar naquilo que realmente importa, em vez de ficar lidando com esses conflitos que consomem muito, não só da sua energia, como do seu tempo também, né? Outra grande vantagem de bloquear comportamentos tóxicos é que você passa a ser conhecido na sua região como um lugar onde as pessoas gostam, onde as pessoas querem trabalhar. E com isso, contratar fica muito mais fácil. Você tem uma boa reputação. A maioria de vocês trabalha e tem pousadas e hotéis em regiões, em cidades que são relativamente pequenas, né? Cidades, tem alguns que têm cidades grandes, né? Tem Rio, tem São Paulo, Rio Grande do Sul, etc. Mas a maioria são hotéis e pousadas locais, de cidades históricas, de lugares que são, né, de praia e tal, que são lugares relativamente pequenos, em que a comunidade que mora lá, todo mundo se conhece, né? As pessoas sabem e falam dos lugares para se trabalhar. Então você começa a criar esse branding, né, para o seu colaborador. Você começa a se tornar um lugar em que todo mundo quer trabalhar, que é agradável. Por exemplo, na hotelaria de luxo, quem construiu muito essa visão, essa marca, né, esse branding para os colaboradores é a Marriott, por exemplo. A Marriott está classificada entre as empresas melhores para se trabalhar no mundo. Todo mundo que está dentro da hotelaria tem o desejo, eu gostaria de um dia ter a experiência de trabalhar dentro da Marriott. E eu já trabalhei e realmente é incrível. É maravilhoso. E como que a gente consegue isso? É zero tolerância com comportamento tóxico. Zero. E quando você entra, se você tem alguma intenção de ter algum comportamento tóxico, você é contaminado pelas pessoas que têm boas práticas. O seu comportamento ruim não se sustenta, você não consegue. É igual, por exemplo, quando todo mundo está comendo saudável, todo mundo está comendo salada, todo mundo está comendo um prato equilibrado, tem vegetais, come fruta, darará, e você só come chocolate o dia inteiro. Todo dia na hora do almoço, todo mundo faz um prato equilibrado e você come McDonald's. Chega uma hora que você começa a se sentir mal com aquilo. Aquilo incomoda. Outro exemplo, todo mundo tem copos daqueles sustentáveis, né? Copos de plástico, copos de silicone, que são reutilizáveis, todo mundo leva os seus copos para a operação, para não ficar gastando copo plástico. E aí você é o único que usa copo plástico. Chega uma hora que aquilo começa a te incomodar. O que você faz? Você compra um copo de silicone também para usar. É contagiante. Se você não fala palavrões, né? Se você começa a conviver com um time que todo mundo fala palavrões, daqui a pouco você vai estar falando palavrão também. E o contrário também é verdade. Se você convive com um time que ninguém fala palavrão, que todo mundo é gentil, que todo mundo daqui a pouco você também para de falar palavrões. É inevitável. Você é fruto do meio que você convive. Então, não tolerem comportamentos tóxicos, tá? É isso. Quanto mais o comportamento que você tolera é o que define a cultura que você vai viver aí dentro da sua propriedade, tá bom? Então, resumindo aqui, pacotão da aula de hoje. Nossa, a aula de hoje vale ouro, hein, gente? Vocês apliquem porque vale ouro isso daqui. Definição, então, clara. Comportamento tóxico é quando você tem um padrão de um comportamento que se repete e tem um impacto ruim, seja no hóspede, na equipe ou no seu padrão. É diferente de um dia ruim, né? A gente não está falando de dias ruins, de momentos pontuais. É isso, a diferença essencial é esse. O mau comportamento, ele é pontual. O tóxico, ele é um hábito e ele vira cultura. Aonde que você encontra comportamentos tóxicos? Contra o hóspede, contra a equipe, contra processos ou
de ética ou compliance. Como que a gente sabe se o comportamento é tóxico ou não? Faça 2 perguntas. Que impacto ele tem? Com que frequência ele acontece? Se a resposta for sim, sim, você já sabe que você tem um comportamento tóxico. Protocolo de ação. Cartão vermelho, né? Tolerância zero para assédio, discriminação, fraude, vazamento de dados, risco de segurança, etc. O que você faz? Afasta, apura a situação e, se for o caso, desliga. Cartão amarelo é aquele que vira vermelho rápido. Quais são as situações que estão dentro do cartão amarelo? Fofoca, sarcasmo, boicote a padrões, minar a liderança, etc. O que você faz com o cartão amarelo? A regra do 110. Um alinhamento, uma chance real para a pessoa e 0 tolerância. Certo? E por que fazer agora? Porque bloquear o tóxico, você atrai e retém gente boa. Faz o seu padrão se tornar realidade. O hóspede sente essa leveza, você ganha tempo estratégico, a sua margem, faturamento melhora também, consequência de você não tolerar comportamentos tóxicos, porque com isso você tem uma equipe mais produtiva e mais positiva, o seu hóspede sente, o seu hóspede reconhece, o seu hóspede quer voltar, o seu hóspede indica, dá comentários, você tem mais reserva, mais faturamento, menos reclamação, menos insatisfação, tá? Faz sentido, pessoal? Gostaram? Muito bom. Ó, quem gostou, compartilha lá a aula, faz print aí da tela. Boa, obrigada, Pietri, por todas as suas colaborações, contribuições com a aula. Você está se tornando quase participando aqui comigo, né? De todas as aulas, de contribuindo e me trazendo muitos comentários de muito valor. Te agradeço de verdade, muito obrigada. É muito importante para a gente ter essas trocas. E, mais uma vez, para quem quer ajuda para eliminar comportamentos tóxicos, para implementar padrões com consistência, para ter uma equipe engajada, como eu falei para vocês na última aula, e agora eu criei um link para vocês conseguirem aplicar diretamente para o meu programa de Owners, que ajuda donos e donas de hotéis e pousadas a criar todos esses padrões, criar todo um time, formar um time de líderes realmente engajados e que reflitam aquilo que você quer para que você consiga ter mais lucro e mais liberdade na sua pousada. Esse programa, ele é um programa que eu fiz com muito carinho, que ele entrega tudo com muita alma e que garante um acompanhamento e uma estratégia, sinceramente, como eu nunca vi no mercado. Eu acompanho de verdade de perto e por isso as vagas são limitadas, porque eu não consigo acompanhar muitas pessoas, então eu realmente seleciono quem vai entrar, mas o Owners ele pode ser a virada de chave na sua vida ou no seu negócio para você conseguir construir um negócio com mais lucro e mais liberdade e com leveza, né? Que seja gostoso trabalhar no seu hotel, que as pessoas queiram ir como hóspede, que as pessoas queiram trabalhar com você. Então, se isso fez sentido para você, aplica. A Bianca já colocou o link do Owners aí para você. Se você se identificou, se isso fez sentido para você, aplica para o programa. As vagas, como eu falei, são limitadas. E aí, se você preencher, eu vou analisar pessoalmente. E aí, se fizer sentido, o meu time entra em contato com você e a gente marca uma reunião para te apresentar o Owners em detalhe. Para vocês que estão aqui comigo, muito, muito, muito obrigada. A gente se vê na próxima aula, na próxima quarta-feira, às 11 horas da manhã. E eu prometo que eu vou caprichar também no próximo tema, igual foi esse e as últimas, tá bom? Eu vou abrir agora para perguntas. Se alguém tiver alguma dúvida, fiquem à vontade. Pietri, você quer tirar alguma dúvida? Alguma questão? Sim. Pode falar. Eu estou terminando de escrever aqui. 10 segundinhos. Maravilha. Rosa Clara, tudo bem? Primeira vez por aqui? Você tem um sobrenome que é especial para mim, Fiuza. Fiuza foi um cirurgião que trabalhou com meu marido. Meu marido é cirurgião também. Ele trabalhou com meu marido, eu tenho muito carinho por esse nome. Eu sempre acho que é uma pessoa gente boa. Dúvidas, vamos lá.
Como faz para ter acesso a essas regras do My Hotels, como essa regra 110, como descreveu nessa aula, dentro do Owners? Eu vou dando algumas dicas dessas, eu vou dando no meu Instagram, eu vou dando aqui nas aulas, eu trago muitas aulas. Opa, peraí. Muitas dessas dicas. Opa, peraí. Muitas dessas dicas eu trago nas aulas, eu trago no meu Instagram, mas dentro do Owners é mergulhado na sua propriedade. Eu vou te dar, eu brinco que aqui é um pouco, como eu não conheço a realidade de todos vocês e não dá para atender, eu vou trazendo temas que eu sei que fazem sentido para vocês, que ajudam na prática, mas é muito aquele efeito Netflix, né? Que você não sabe muito bem, às vezes tem muita dificuldade de por onde começar e é muita coisa e tal. Dentro do Owners, eu vou olhar, eu vou mergulhar dentro do seu negócio, da sua propriedade, ver o que é prioridade para você, qual é o seu próximo passo, o que você precisa implementar, se é a regra 110, se é o café da manhã, porque não adianta a gente fazer 100 coisas para implementar, porque a gente não implementa nenhuma, né? Então, eu sou muito de priorização. Então, o que é prioridade agora para você ter bons resultados? E aí, dentro do Owners, a gente vai montar como é que funciona. Eu faço um diagnóstico profundo da sua propriedade e da sua gestão, e aí a gente vai entender, baseado no seu diagnóstico, em que eu analiso as 7 principais áreas da sua gestão, eu vou montar um plano de ação que vai priorizar, né? Baseado no diagnóstico, eu vou ver o que é mais importante, aonde a gente começa a atacar primeiro para a gente ter melhores resultados mais rápido, né? Então, a gente monta um plano de ação e começa a executar. Dentro desse plano de ação, como que funciona? Aí, eu vou te dar direcionamento, né? Então, você sempre vai saber qual é o próximo passo para o que você tem que implementar, como implementar. Vou te dar o conhecimento para você implementar isso. Então, tem aulas estratégicas dentro do Owners para você, para o seu time de líderes. E aí, depois eu vou te acompanhar. Owners é um programa de acompanhamento anual. Então, em que eu vou ficar 1 ano mergulhado com você na sua operação, na sua gestão, para você conseguir ter mais lucro e mais liberdade, tá? Então, essa é a primeira dúvida. Eu vou ter que sair. Tchau para vocês. Um beijo. Beijo, Sônia. Até a próxima quarta. Vou ter que sair que tem gente me ligando aqui. Tá bom, beijo. Como que... tá. Essa questão de falta de colaboradores indica trabalhar com profissionais locais próximos ao empreendimento ou de trabalhadores mais qualificados, mais distantes? Olha, aqui, essa pergunta, ela é tricky, né? Porque o ideal é sempre você ter colaboradores aí da sua região. E aí você tem 2 opções. Ou você pega colaboradores da sua região que não estão tão preparados, tão desenvolvidos, e você vai desenvolvê-los, né? Então, claro que aí você vai entender o quê? Nível de comprometimento daquela pessoa. Aquela pessoa quer estar aí, ela quer se desenvolver, ou ela tá aí só fazendo um dinheirinho, porque depois ela, na verdade, ela quer fazer outra coisa. E aí você entender. Se você encontrar essas pessoas que estão comprometidas, que querem crescer na sua propriedade, que querem se desenvolver aí dentro, a minha indicação é invista no desenvolvimento dessas pessoas, dê a elas essa visão de crescimento, né? Garanta que elas consigam se sentir desenvolvendo e se sentir crescendo aí dentro para que você consiga mantê-las, né? Então, essa é a primeira opção. Nossa, Maíra, mas eu vivo numa zona muito rural, em que as pessoas é muito difícil, as pessoas não querem realmente trabalhar com hospedagem, muitas vezes a hospedagem de alto padrão está muito longe, né, do que elas querem viver, do que elas querem oferecer ali. Se você achar que não faz sentido, que você não consegue, né, que você não consegue encontrar essas pessoas capacitadas, sim, faz sentido você buscá-las fora e pagar mais caro por isso. A questão aqui que eu gosto muito de colocar é a pessoa que vem de fora, é muito importante você sempre priorizar o seu time. Isso é prioridade. Tipo, tem alguém aí dentro que poderia, se você desenvolvesse, poderia assumir essa posição que você está procurando? Então, invista no desenvolvimento dessa pessoa. Não tem ninguém, não estou conseguindo encontrar ninguém no mercado. Maravilha, contrata de fora e paga mais caro, né?
E aí tem um preço, né? Então, e tem um preço também, não é só o preço de trazer a pessoa, tem o preço do impacto dessa pessoa no time, quando você traz alguém de fora. Porque muitas vezes é desmotivante se você tem alguém, né? Se tem pessoas aí dentro que estavam almejando essa posição, elas acabam se sentindo frustradas, né? E aí, provavelmente, o turnover uma hora chega, né? Se ela estava querendo essa possibilidade e não tem, e não vê perspectiva de ter, o seu turnover acaba aumentando. Às vezes, a pessoa escolhe não desenvolver e contratar alguém de fora, e o preço disso não é só o salário da pessoa que vem de fora, sabe? É o preço de toda a equipe que estava esperando por aquela vaga, por aquela oportunidade, que se sente desmotivada, minada, frustrada, sem perspectiva e tal, e que acaba pulando para o próximo hotel, perto de você por 100, 200 reais, às vezes até recebendo menos, mas com mais perspectivas de crescimento, tá? Então, cuidado com isso, mas priorize sempre quem está aí dentro e quem é da sua região, em geral, é o indicado, é o que funciona melhor, tá? Mais alguma questão? Rosa, você tinha aberto aí a câmera. Você tá aí? Não sei se você tem alguma dúvida que você queira tirar. Acho que não, acho que foi. Acho que era só para eu ver, depois que eu falei do nome dela. Então é isso, gente. A gente se vê, então, na próxima quarta. Foi um prazer enorme. Obrigada mais uma vez pela presença, tá bom? Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.